Boa noite, irmãos. Boa noite aos nossos visitantes. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem pelas mídias sociais. É com muita alegria que a gente está retornando ao nosso culto noturno, né? É muito bom estar aqui na casa do Senhor para poder louvá-lo com todo o nosso coração, com tudo que a gente tem de melhor, para que a gente possa começar uma semana abençoada, né? Estar na casa do Senhor todo domingo é um privilégio, é um grande privilégio para todos aqueles que vivem essa situação. Vamos louvar nosso Deus com cânticos espirituais nesse momento agora. Vamos colocar de pé? Na mesma fé.
posso descansar. Aleluia, aleluia. Posso confiar. Aleluia, aleluia. Posso descansar. Aleluia, aleluia. Posso confiar. A igreja pode se sentar. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros, ao meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros, ao meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Em Cristo, uma só fé, um só coração. Em Cristo, uma missão, plena comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros, por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar.
Vamos orar? Deus querido, muito obrigado, ó Pai, porque aqui nós temos comunhão com todos, ó Deus. Sabemos que estamos no meio de pessoas imperfeitas, que cometem erros também, Senhor, mas todos estamos aqui para aprender, ó Deus. Nos ensina o Teu amor, ó Pai, que saibamos passar por cima de erros, de chateações, ó Deus, e que o Seu amor esteja acima disso, ó Deus. Que o amor nos nossos corações possa fazer a gente olhar para os outros com compaixão, com misericórdia, ó Pai, e saber perdoar uns aos outros, ó Deus. Esteja com todos nós, nos ensinando cada vez mais, Senhor, a sermos como Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer podermos estar aqui nesse domingo, primeiro dia da semana, em que nós separamos para agradecer a Deus, para prestar um culto a Deus, por tudo que Ele tem sido para nós, por tudo que Ele tem feito por nós, pelo sustento. E hoje é um culto missionário, voltado para a ênfase missionária. Vamos fazer uma leitura bíblica lá em Lucas, capítulo 8, dos versículos 1 ao 3. Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Jesus e os discípulos estavam aqui, irmãos, em missão, anunciando o reino de Deus, anunciando o Evangelho. Assim como os nossos irmãos missionários estão fazendo essa missão hoje. E nós vemos que as mulheres aqui que tinham sido curadas, que tinham sido abençoadas, saradas por essas enfermidades, com o coração grato, começaram a prestar um serviço a Jesus e aos seus discípulos. Prestavam assistência com os seus bens. Em forma de agradecimento, começaram a servir-lhe. E nós também hoje temos muitos motivos de agradecimento a Deus por Ele ter enviado Jesus, por hoje nós podermos ter a salvação. Então, existem irmãos que estão atrás de pessoas que ainda não conhecem esse evangelho, ainda não conhecem essa salvação. Mas eles também precisam, assim como Jesus e os seus discípulos foram sustentados por essas mulheres, os nossos irmãos precisam desse sustento também. E hoje é um momento apropriado para recolher essas ofertas, para ajudar esses irmãos que estão no campo, que estão fazendo essa missão de anunciar o evangelho, assim como Jesus e os discípulos neste momento estavam fazendo. E em prol disso nós vamos agora cantar o hino 241, e quem tiver trazido a sua oferta pode fazê-la aqui à frente. Convido a equipe para cantarmos juntos o hino 241.
Gostaria de convidar a Priscila para vir à frente fazer uma oração de agradecimento pelas suas ofertas que foram trazidas aqui pelos irmãos, serão direcionadas aos missionários, e para que Deus possa abençoar essas ofertas, abençoar os missionários. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estar reunidos aqui novamente. Pai querido, nós agora colocamos no teu altar essas ofertas, ó Pai, que elas sejam abençoadas, estejam abençoando a vida de cada missionário, de cada pessoa, ó Pai, que tem sido usado para levar a tua mensagem, e que as pessoas, ó Pai, possam reconhecer o infinito amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Pai, nós colocamos agora também a vida de todos os que participaram da Escola Bíblica de Férias durante esses dias. Nós te agradecemos por todos os que participaram, por cada criança e por cada família que esteve conosco. Obrigada por todas as pessoas que estiveram envolvidas preparando. Nós te louvamos por cada vida que se colocou à disposição. Em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, agora nós vamos ouvir a mensagem com o pastor Ricardo. Eu passo a palavra para ele. Boa noite, meus irmãos. Estamos nós aqui às 19 horas
Muito bom a gente poder se encontrar, independente do horário. Muito bom a gente poder reservar um tempo para buscar a Deus juntos. Eu queria aproveitar, antes da gente ler o texto e fazer reflexão, para aqui do púlpito agradecer ao Ministério Infantil. A Priscila acabou de orar pelo trabalho que aconteceu para as crianças, uma escola bíblica de férias, online, apesar das limitações que a gente tem nesses dias. O Ministério Infantil está buscando aí os meios possíveis para compartilhar a palavra de Deus com as crianças da igreja e de fora da igreja. Então, muito obrigado pelo ministério que preparou, todas as pessoas envolvidas, e que Deus abençoe aí o alcance desse trabalho, né? Os vídeos estão lá no WhatsApp, se alguém perdeu é só pedir, facinho de ver ainda, está em tempo. Se alguém quiser compartilhar com outras pessoas também pode. A facilidade da tecnologia é essa, né? Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: durante a pandemia, nós pastores, evitamos de oferecer visitas, porque a gente não sabia se a gente estava fazendo bem ou mal, se a gente estava sendo oportuno ou inoportuno. Então, nós evitamos de oferecer visita. Contudo, a gente tem notado que algumas pessoas têm necessidade. Então, se você quer uma visita, quer conversar, quer orar junto, pode entrar em contato com a gente e falar: pastor, dá uma passadinha lá em casa, que a gente vai de máscara, a gente sempre tem um álcool gel no carro, eu tenho, o pastor Walter deve ter uma caixa de álcool gel lá, né? Do jeito que ele é organizadinho. Mas é facinho a gente ir, fazer com distanciamento, fazer uma visita mais rápida. Mas se você quer, para a gente não oferecer sem saber se a gente está sendo oportuno ou não, ok? Então, nós estamos abertos a isso também. Pastor, queria conversar, queria orar junto. Vamos conversar, vamos orar junto, vamos marcar um horário. A gente vai, tá? De máscara, mas vamos. Vamos para Atos capítulo 9 agora? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Hoje, então, a terceira mensagem nesse capítulo. Nós propusemos aqui uma sequência de 5 mensagens em Atos 9. O tema é o Evangelho em um capítulo. E eu descobri que o capítulo 9 de Atos, ele apresenta 5 dimensões muito importantes do Evangelho para a nossa vida. As 3 primeiras diz respeito ao que o Evangelho está fazendo na vida de Saulo. E as 2 últimas nós vamos ver mais com referência ao que o Evangelho estava fazendo na vida dos apóstolos, de uma maneira mais direta, de Pedro. Então nós vimos na primeira mensagem, do versículo 1 até o versículo 19, vimos a dimensão pessoal do Evangelho. Que o Evangelho, ele faz o nosso coração se encontrar com Jesus, com verdades novas, com coisa nova, e isso transforma a nossa vida. E nós precisamos cultivar essa dimensão pessoal do Evangelho. O apóstolo Saulo aqui no caso, teve um encontro pessoal com Jesus e descobriu essa dimensão pessoal do Evangelho. A partir dali, ele então estabeleceu um relacionamento com Jesus. Isso precisa acontecer na nossa vida. Precisamos cultivar essa dimensão pessoal do Evangelho na nossa vida. A segunda mensagem que nós compartilhamos foi dos versículos 20 ao 25, que foi que depois de um encontro pessoal, Saulo foi levado a compartilhar a mensagem do Evangelho com outras pessoas. Então nós vemos aqui uma dimensão missionária, uma dimensão de contar para as outras pessoas essa novidade boa, esse encontro com Jesus que nós temos, ou tivemos, ou estamos tendo. Compartilhar essa novidade com as outras pessoas. E nós vimos da disposição de Saulo, a chama que ardia no coração dele, dessa vontade espontânea, natural de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E hoje eu queria compartilhar com vocês a terceira dimensão, dimensão comunitária, a partir do versículo 26, que diz assim: Tendo chegado a Jerusalém,
procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Até aqui. Meus irmãos, Saulo, após conhecer Jesus, após compartilhar o Evangelho com outras pessoas, agora está se deparando com uma nova dimensão, a dimensão da comunidade dos cristãos. Paulo foi escorraçado de Damasco, né? Teve que descer pelo muro, dentro de um cestinho, correu para Jerusalém. Provavelmente levado pelo Espírito Santo, orientado pelos irmãos ali de Damasco, foi para Jerusalém encontrar os discípulos. E Paulo, então, começa a conhecer essa dimensão onde deve haver relacionamento entre as pessoas, onde deve haver comunhão, onde deve haver o compartilhar das pessoas que já conheceram a Jesus. Essa é uma realidade nova para ele. Não, mas como assim? Tem que conviver? A gente tem que conviver, passar tempo junto? É isso. Não é ideia minha, não é ideia do Saulo, é ideia de Deus. Assim como há a dimensão aonde a gente é levado a anunciar Jesus aos perdidos, há a dimensão do Evangelho onde a gente é levado a conviver com os que já foram achados, com os que já foram restaurados, com os que estão agora servindo a Jesus. Essa é uma nova dimensão, esse é um novo desafio para a vida do Saulo. Conviver com os cristãos. Ser comunidade. Isso faz parte do pacote do Evangelho. Não está dispensado. Não é inferior. Não é algo para a gente considerar superficial. Não, é importantíssimo, é a essência do Evangelho. O Evangelho nos lança nessa dimensão comunitária, onde a gente tem que conviver com pessoas que foram salvas por Jesus. E há objetivos claros nisso. Olha o que aconteceu quando Saulo pregou o Evangelho, depois foi apresentado a essa nova dimensão comunitária. Olha o que aconteceu ali no versículo 31. A igreja, na verdade, tinha... Vamos lá de novo. A igreja, na verdade, tinha paz. Paz. Quando a igreja prega o Evangelho, quando a igreja convive, quando a igreja se reúne, se exorta mutuamente, há paz. O caminho da paz, através do reino de Deus, o caminho para chegar à paz é pregar o Evangelho e a igreja conviver, a igreja aprender a lidar com o diferente, a igreja aprender a perdoar, a igreja caminhar junto, trocar figurinha. Olha, aonde nós vamos evangelizar? Quem? Quando? Como? Esse povo de Deus reunido junto, pensando junto o que fazer para abençoar pessoas, para abençoar o mundo. Esse é o caminho da paz que o reino de Deus quer implantar nesse mundo. Através da pregação do Evangelho, apresentando Jesus, apresentando o que Deus quer fazer nas nossas vidas, mas incentivando as pessoas a conviverem, a se importarem umas com as outras, a não viverem só para si mesmas. Olha que novidade, que coisa boa. Esse é um objetivo a ser alcançado quando a igreja prega o Evangelho e quando a igreja
funciona nesse ambiente comunitário, nesse ambiente de troca, nessa dimensão comunitária. O segundo objetivo está no versículo 31 também. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Um outro objetivo da igreja, conviver, dos cristãos se reunirem, dos cristãos conhecerem uns aos outros, é a edificação. Isso não acontece na solidão, isso não acontece na individualidade, isso acontece no ambiente comunitário. Há edificação, há algo que Deus está construindo na nossa vida e que Ele quer fazer através do outro, através do irmão, da irmã, na minha vida e vice-versa, na sua vida também. Então, olha só, a edificação acontece quando o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus se conhece, convive, passa tempo junto. Há edificação, há crescimento. Há crescimento. Nós ainda não estamos prontos. Por isso nós precisamos ser edificados, precisamos ser santificados. E Deus quer fazer isso no ambiente comunitário, faz isso pessoalmente também, mas quer fazer na nossa vida, colocando o povo para se reunir, para se encontrar, para aprender a crescer junto. Crescer junto. Um outro objetivo da igreja se reunir, ser comunidade, é o crescimento, diz o versículo 31, que a igreja caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E esse crescimento aqui, é lógico que ele não é só numérico, mas é espiritual também. Se mais e mais pessoas conhecem a Jesus, passam a conviver com o povo de Deus, isso é bom para todo mundo, para ela, para a sociedade. O crescimento da igreja acontece quando a igreja convive. Quando a igreja convive. Então há objetivos, meus irmãos, para que a igreja se reúna, para que a gente leve a sério essa ideia de ser comunidade, de ser povo de Deus. Eu acredito que nós vivemos num tempo globalizado, onde a disputa das programações que a gente tem, de coisas para fazer, é muito grande. Vocês já notaram que a igreja sempre fica de escanteio? A igreja sofre. É muito fácil a gente abrir mão da igreja. É muito fácil. Mas aí, para Saulo entender o quão importante era essa dimensão comunitária, Deus enviou um rapaz chamado Barnabé. E eu queria focar um pouquinho no Barnabé agora com vocês. O Barnabé fez algo assim que me chamou muito a atenção. A gente conhece o texto, sabe que ele teve uma postura bonita, boa, madura, acolhendo o Saulo, num ambiente onde ninguém queria acolhê-lo. Então eu queria olhar para o Barnabé e tirar duas lições para nós, para a gente melhorar essa visão do aspecto comunitário, da dimensão comunitária do Evangelho. Primeiro, a igreja não é um projeto de final de semana. Não é. Enquanto a gente tratar a igreja como um projeto de final de semana, a igreja não vai passar de um shopping, de um cinema para nós. A igreja é muito mais do que um projeto de final de semana. A igreja é convívio. A igreja é olho no olho. É a gente se importar com a vida do outro. E o Barnabé demonstra isso. Para mim, quando o Barnabé, ali no versículo 27, toma o Saulo, leva o Saulo até os apóstolos. Vocês lembram? Os apóstolos, aqueles 12, a nata, do cristianismo ali na época. Barnabé leva Saulo até eles e fala: olha, ele viu o Senhor no caminho, o Senhor Jesus falou com ele pregou em Damasco ousadamente em nome de Jesus. É uma conversão legítima.
não podemos abrir mão desse irmão. Temos que acolhê-lo. Olha que atitude ousada do Barnabé, de chegar para a liderança da igreja de Jesus e falar: olha, vocês estão tomando uma decisão errada. Espera aí. Jesus alcançou o coração desse homem, nós vamos mandar ele embora? Está certo, ele perseguia, prendia, matava. A gente fica com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, né? Humanamente falando. Mas Barnabé chama a liderança e fala: olha, de maneira ousada, com liberdade, uma atitude de alguém que participava daquela comunidade, chega para a liderança e fala: olha, vocês estão tomando uma decisão ruim, vamos recebê-lo. Para mim esse é um papel, meus irmãos, de alguém que convivia com a liderança, com os irmãos, de alguém que estava por dentro do que estava acontecendo naquela comunidade. Inclusive teve liberdade de mostrar um erro para a liderança: olha, vocês estão abrindo mão de um irmão que se converteu, que se entregou a Jesus. Não vamos fazer isso. Isso é atitude de alguém que tinha a igreja em alta conta, que tinha essa dimensão comunitária, que participava e que queria o crescimento, inclusive para abrir os olhos da liderança. E eu acredito que é alguém que caminha junto, é alguém que participa. Por isso a igreja não é um projeto só de final de semana, é convivência, é mais que isso. Nós precisamos melhorar um pouquinho o conceito que nós temos desse aspecto comunitário da igreja. Nesse mundo que a gente vive, nós somos tentados a achar que a igreja é só para o final de semana. Mas é mais que isso. O projeto que Jesus tem para o seu povo é muito mais profundo. É convívio, é edificação mútua, é participação da vida um do outro, é se alegrar junto, é chorar junto. É mais do que só no final de semana. O segundo aspecto que eu queria compartilhar com vocês, que eu acredito que pode ajudar a gente a melhorar essa dimensão comunitária que o Evangelho traz para a nossa vida, é que a igreja é espaço para todo mundo. A igreja precisa ser um espaço para todos. A igreja precisa ser acolhedora. Precisa ter espaço até para o inimigo, até para o perseguidor, até para quem pensa diferente, para quem age diferente, para quem já errou muito nessa vida. A igreja é espaço para todos. E nós precisamos fazer da igreja um ambiente acolhedor, da igreja um ambiente que estenda a mão para todo mundo, um ambiente que não exclua ninguém, um ambiente onde nós somos iguais e quem chega é igual também. Quem chega é igual. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa conviver. A gente precisa conviver. Barnabé fez isso. Acolheu Saulo. Levou para os apóstolos: olha, não vamos abrir mão dele, vamos acolhê-lo. Perseguiu? Perseguiu. Vamos acolhê-lo. Deu trabalho? Deu. Vamos acolhê-lo. Jesus morreu por ele. A igreja é ambiente para todo mundo. Eu acredito que Barnabé está fazendo mais ou menos o que Jesus ensina na parábola do filho pródigo. Vocês lembram? Que um filho saiu de casa, o outro ficou em casa, mas mesmo em casa ele estava fora de casa. E de repente o pai chega para o filho mais novo, aliás, o filho mais novo volta, o pai dá uma festa e o recebe com alegria. O filho mais velho chega, fica emburrado, e o pai fala: vamos entrar também. É Deus falando: olha, na minha casa tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Nós precisamos fazer
da casa de Deus, da casa do Pai, um lugar para todos. Um lugar para todos. É o que Barnabé fez aqui. E eu acredito que ensinou aos discípulos que a igreja é um ambiente acolhedor e ensinou a Saulo que a igreja não é um projeto de final de semana, é um projeto para a vida toda. E isso foi tão importante, foi tão impactante na vida de Saulo, que a partir daqui, meus irmãos, Saulo nunca mais deixou de conviver com o povo de Deus. Só a morte separou Paulo da igreja de Cristo. Ele saiu daqui, foi discipulado, foi pregar o evangelho, fundou outras igrejas em outras cidades para que mais pessoas tivessem essa oportunidade de conviver com o povo de Deus. Paulo acreditava na igreja. Paulo viveu para glorificar a Deus, para pregar o evangelho de Jesus, e fez isso nesse ambiente comunitário. Nunca abriu mão disso. As cartas pastorais, prova de que Paulo amava a igreja, queria ver a igreja crescer, resolver os problemas. Quando Paulo, lá em 2 Timóteo, já está se despedindo, sabia que estava chegando a morte, ele ainda conversa com um amigo querido, que é Timóteo. Olha só como que a convivência com pessoas é importante na nossa vida como cristãos, como servos de Deus. Eu queria convidar você para repensar essa dimensão comunitária. O que é a igreja de Jesus para nós? Nós somos desafiados a compartilhar o amor de Deus, o que Deus está fazendo no mundo através de Jesus, com quem ainda não conhece. Mas também nós somos desafiados a conviver com quem já conheceu, a conviver com quem se entregou, a amar quem serve a Jesus junto com a gente e a cultivar, ter interesse, ficar por dentro do que está acontecendo na vida. É um desafio muito grande. Que a gente se importar com a vida de outras pessoas, né? A gente já tem tanto problema. Pois é, meus irmãos, é nessa dimensão que o Evangelho quer nos lançar, essa dimensão comunitária, que tira a gente do nosso mundinho e traz a gente para um mundo maior, mais amplo, aonde há essa troca, esse importar uns com os outros. A gente não gosta disso não, fala a verdade. Fala a verdade. O Evangelho toca em umas partes, né, que a gente que não é o que a gente gosta muito não. A gente tem dificuldade de pregar o Evangelho, a gente tem dificuldade de conviver com pessoas que são diferentes da gente. Se a gente pudesse, a gente ficava só com a dimensão pessoal, né? O nosso encontro do nosso coração com Jesus, que é mais fácil de cultivar. Mas o desafio é grande. É a gente se lançar na pregação do Evangelho para os de fora, é a gente se lançar na convivência com os que já conheceram o Evangelho. Isso é um projeto de vida, não é um projeto de final de semana. Então eu acredito que o próprio Evangelho vai nos desafiando a gente participar dessas dimensões, a gente ter mais... primeiro, consciência, né? E no segundo lugar, a gente se entregar a essas dimensões do Evangelho. Como vai essa dimensão do Evangelho na sua vida? Como é que está? A igreja tem sofrido muito na pandemia. Parou de funcionar, menos convivência, a gente se encontrando talvez mais online do que presencialmente. Apesar da gente estar retomando isso, ou tentando retomar, mas a igreja sofreu muito na pandemia, com relação a essa dimensão comunitária, essa dimensão de estar junto. Por outro lado, a igreja também pôde superar alguns obstáculos, a gente pôde se importar mais com os outros, orar mais uns pelos outros, em alguns momentos até ajudar
quem precisava de uma maneira mais direta, específica, mas a igreja tem sofrido na pandemia. Nós queremos superar essas dificuldades. Nós queremos recomeçar, talvez, um pós-pandemia, num contexto mais vivo, mais aceso, num contexto onde a gente tem disposição de pregar o Evangelho, a gente tem disposição de conviver com os irmãos, porque a gente sabe que o Evangelho nos lança nisso, nos chama para isso. Por isso o desafio é esse que eu queria compartilhar com você hoje, para que você pense sobre isso. Esse encontro pessoal de você com Jesus, que você tem tido, faz você amar mais e mais o povo de Deus? Você se importar com o povo de Deus? Saulo só deixou de participar da igreja quando morreu, porque aceitou o desafio de conviver com o povo de Deus. Então o desafio é esse para nós, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que o próprio Evangelho traga ao nosso coração a realidade dessa dimensão que é tão importante quanto as outras, a dimensão comunitária. É assim que Deus quer agir no mundo, através das nossas vidas, mas comunitariamente, quer nos preparar para isso, quer nos engajar mais nessa missão. Por isso a igreja existe, tem o seu papel, tem o seu lugar, e deve ter o seu lugar no nosso coração também. Faz parte do Evangelho essa dimensão comunitária. Que Deus abençoe a sua vida e que ser igreja para você possa ter um novo significado, para nós ter um novo significado. Que Deus nos abençoe, nos ajude e que não somente nós, mas outras comunidades também que servem a Jesus possam conviver, possam se santificar, possam ser edificadas, ser transformadas pelo que Deus está fazendo nas nossas vidas, pelo agir do Espírito Santo, pela troca, enfim, que esse crescimento mútuo aconteça aqui no nosso meio e no meio de outras comunidades também, de outras igrejas que realmente servem a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, tem um pedido de oração aqui, agora, pela família enlutada, na hora da Dona Manuela, que perdeu a mãe ontem e o irmão hoje. Então, chegou esse pedido para nós orarmos por essa família. Gostaria de pedir para a Arles, convidar a Arles para vir até a frente para orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus agora, Senhor, nós queremos unir a nossa fé, Pai, o nosso coração, Senhor Deus, e o nosso amor em favor dessa família enlutada, Senhor. O Senhor, como um Deus Pai, um Deus que enviou Jesus, conhece mais do que ninguém, Senhor, a dor da humanidade neste momento, Senhor. Nós não sabemos a causa dessa morte, Senhor, pode ter sido por Covid ou não, Senhor, mas não deixa de ser uma perda e uma dor muito grande. Por isso queremos clamar pelo Teu consolo, pelo Teu conforto, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar acolhendo, Senhor Deus, e confortando essa família neste momento, Senhor. Tudo, Senhor Deus, depende de Ti, Senhor, e em tudo nós confiamos em Ti. Por isso, mais uma vez, Pai, queremos pedir que o Teu Espírito Santo Consolador seja com toda a igreja também, Pai, com tantas perdas que ocorreram ultimamente, Senhor. Seja com cada um, Senhor, e realmente, Pai, esteja se manifestando nessas vidas, Senhor Deus, oferecendo o conforto de Pai que o Senhor tem. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.
convido a equipe para vir até a frente, para juntos a gente cantar o hino 177.
Nós chegamos ao fim do culto de hoje, irmãos. Agradecemos a presença de todos. Convidamos já para o próximo culto, como o pastor Ricardo comentou. Se puder, quem está assistindo pelas mídias sociais, se puder, venha presencialmente para a gente retomando esse contato, essa comunhão que só o culto presencial é possível. Queremos também convidar para a semana de oração do aniversário da IPIB de 118 anos, que está acontecendo nessa semana. Tem sido, acho que, postados vídeos, né, dos pastores no grupo. Acho que no Facebook eu vi também que tem vários pastores colocando. Então, se puder, vejam também e orar nessa semana por isso, em favor desses 118 anos da nossa igreja. Então, vamos encerrar o culto. Eu vou fazer a oração final e o pastor Ricardo impetrar a bênção de Deus sobre nós. Antes do Túlio orar, eu queria só falar uma coisa. Vocês estão com saudades das reuniões de oração? Faz falta, né? Para esse convívio comunitário. É até melhor do que o culto, é mais informal. Nós estamos com um projeto de tentar ir restaurando aí a rotina das reuniões de oração. Já conversamos com o conselho, conversamos também com a Nazaré, com a doutora Gilda, que estão à frente desse ministério. Nós estamos pensando em trazer os grupos de oração aqui no templo, mais um grupo por semana. Então vai dar uma pausa aí de uns 2 meses para o grupo vir, né? Contudo, é possível participar no dia que não for o seu grupo também. Mas eu queria que você orasse comigo por isso, pelo retorno das reuniões de oração, aqui no templo a princípio. Ainda está um pouco complicado levar para dentro de casa. Em casa a gente não tem muito controle. Aqui o ambiente é maior, a gente abre janela, a gente tem álcool gel aí para a gente usar. É mais fácil da gente controlar e a gente manter aí o mínimo de segurança possível para nós. Contudo, eu particularmente sinto muita falta de ouvir alguém orando. Por mim, por exemplo, um pedido meu. É muito bom a gente saber que a igreja está orando, mas a gente ouvir alguém orando, seja de máscara, é muito melhor, não é? Presencialmente. Então, eu queria que você orasse conosco sobre essa ideia de voltar às reuniões de oração, para a gente já ir retomando a rotina. Eu lembro de um professor no seminário falando de um teólogo do século XVI, que ele falava assim que quando Deus queria agir no mundo, ele colocava a igreja para orar. E a gente não pode parar de orar. A gente tem que continuar. É um ministério essencial para a vida da nossa igreja. Então, antes da gente voltar para as casas, vamos voltar aqui no templo, vamos participar, trazer os grupos aqui no templo, a gente consegue sentar espaçadinho, a gente pega o violão, ministra um louvor rapidinho, compartilha uma mensagem, mas a gente vai retomando aí a prática, a rotina, o estar junto, o orar junto, o olhar no olho. Então eu queria que você orasse com a gente, para que, se isso fosse possível, a gente já recomeçasse agora em agosto, ok? Então tem essa semana agora, que está sendo a semana de oração. Quem sabe na próxima outra quarta-feira nós vamos conversar e resolver qual que vai ser o primeiro grupo a se reunir aqui e ver a respeito desse retorno, tá? Mas nós contamos com a sua oração e depois também com a sua participação. Tá joia? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto que pudemos prestar a Ti, pela participação de cada irmão aqui, ó Deus. Que o Senhor continue a abençoar a vida de todos. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter essa mentalidade, ó Pai, de comunidade, essa mentalidade que nós, ó Pai, somos uma igreja e que vivemos em comunhão, em compartilhamento, ó Pai, que precisamos uns dos outros, ó Pai, para sobreviver, precisamos uns dos outros, ó Pai, para nos fortalecer, para crescer espiritualmente, crescer de todas as maneiras, ó Pai. Nos ajude a ter essa mentalidade, ó Deus. Nos ajude também, ó Pai, a
a cada dia mais, ó Pai, sentir desejo, Pai, de tomar a Tua causa, Senhor, não como algo esporádico, algo eventual, mas sim, ó Deus, como uma causa de vida, Senhor, uma causa a ser vivida todos os dias, algo realmente especial e grande, ó Deus. Nos ajuda a ter isso dentro do nosso coração, ó Pai. Já pedimos também por esse planejamento de voltarmos a ser reunião de geração, que o Senhor possa esclarecer, ó Pai, esse plano, essa ideia, para que ocorra tudo bem, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé para receber a bênção? Meus irmãos, que a plena e perfeita comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos inspire e nos ensine a também vivermos em plena comunhão, hoje e sempre,